A paz do Senhor, boa noite. Aqui quem fala é a pastora Mércia. Eu venho nesse Dia das Mães, parabenizar todas as mães do Brasil e do mundo afora. As mães que estão com seus filhos regozijadas em Cristo, que eles servem a Cristo. As mães que estão com seus filhos doentes, que Deus conceda a cura. As mães que estão querendo ainda ser mãe, que Deus conceda o desejo do coração de vocês. E a todas as mães no geral, as mães intercessoras, as mães trabalhadoras, as mães que estão desempregadas e as mães, que vocês sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Amém, minhas irmãs? Quero aqui deixar para meditação neste dia de Dia das Mães, no livro de 1 Reis, capítulo 14. Nós vamos meditar um pouco hoje na palavra de Deus. E é um texto que fala sobre mães. Então vamos saber o que Deus tem hoje para falar conosco. Está aqui, 1 Reis 14, diz assim: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Quem adoeceu foi Abias, filho de Jeroboão. Não fala o nome da mãe, fala o nome do pai e o nome do filho. Aí diz assim: E disse Jeroboão à sua mulher, que era mãe de Abias: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. E eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. Ou seja, ele já era rei em Israel. Mas na hora de ir até o profeta, ele não quis ir, ele mandou a mãe. Mãe, ela sempre tem formas de se expressar em relação ao filho. E aqui ele pediu que fosse a mãe que fosse falar com o profeta. Por quê? Porque a palavra que saísse do profeta, ele acreditava que seria verdadeira e que se cumpriria. Porque se cumpriu na vida dele quando ele foi profetizado através do profeta Aías de que ele seria rei sobre a nação de Israel. Aí diz assim: E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel e vai a ele. E ele te declarará o que há de suceder a este menino. Olha só, ele não mandou a mulher ir vazia. Ele abençoou a vida do profeta. Mas às vezes, irmãos, necessariamente pode não ser uma bênção, mas uma compra de uma revelação. Não estou dizendo aqui que o profeta Aías se vendia, mas hoje em dia tem muita venda de profecia e de revelação. Aí vamos mais. Aí ele diz assim: E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E Aías já não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua verdade. E aí, irmãos, quer dizer, ela foi conforme ele mandou, né? Pois é, mas como é que essa mulher foi? Ela foi já disfarçada e com pão. Então ela foi com duas coisas, né, para tentar persuadir um homem de Deus, um disfarce e comida. Mas será que ele passava fome? Porque tem gente que se vende, né, por um prato de lentilha, de milho, uma pamonha, um doce de coco, se vende por tudo. Tem pessoas que é vendida de qualquer jeito, se vende facilmente. E aí o que acontece? Ela foi, né, quando chegou lá, ela entrou, que diz assim no texto 4, no versículo 4. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, em outra cidade. E entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Ela entrou na casa. Talvez Aías estivesse dormindo, não estivesse necessariamente na casa. E a porta talvez estivesse aberta. Por quê? Porque ela entrou, né? Então ela entrou e Aías aí, diz assim: Porém o Senhor disse a Aías, olha, Aías, ela já tinha entrado quando Jesus revelou a Aías. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás. E é dizer que, entrando ela, fingirá ser outra. Quer dizer, imagina, ela já tinha entrado na casa, né? Aías poderia estar deitado no quarto ou em oração, não sei. Mas só que quando ela entrou foi que Deus revelou: olha, a mulher de Aías vem até a ti. Então ele estava em um cômodo e ela estava em outro. Tem pessoas que entram e se escondem em nossas casas. Chegam em nossas casas dizendo que está trazendo bênção, mas está trazendo maldição. Mas só que Deus revela.
quem está entrando em nossas casas e qual o propósito. E você vê que quando ela entrou foi que ela se disfarçou, porque assim diz, e entrando ela fingirá ser outra. Então ela foi até talvez a porta de Aías, ela foi no natural, mas quando ela pisou da porta para dentro, ela aí recebeu uma entidade de engano. E aí ela começou a falar brandamente: oi, aí, assim, que te veio, você sumiu, meu marido está preocupado, o rei está preocupado, eu também, não sei o quê. E é aquele tipo de conversa que muitas das vezes é mentira, meus irmãos. Aquela brandura, aquela doçura que não é nada daquilo, é só engano, veneno de áspide. E diz assim: e sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim? Pois eu sou enviada a ti com duras novas. Olha aí. Ela pensou que ela estava indo até ele, até o profeta, mas era o profeta quem estava indo até ela. E ele já vai dizendo duras novas. Ou seja, você não vai ouvir o que você quer da minha boca, você vai ouvir o que Deus tem para lhe dizer. E você vê que ele não olhou para o disfarce dela. Por quê? Porque Deus já tinha revelado que ela estava disfarçada. E tem pessoas que Deus tira o disfarce assim, dentro da nossa casa. É um confronto. Tira o disfarce da pessoa assim, dentro da nossa casa. A gente tem que lidar com essas falsidades e tirar a máscara de muita gente dentro de nossa casa, do trabalho, num ponto de ônibus, dentro de um ônibus, seja onde for. Muitas das horas nós temos que tirar essas máscaras. E ele diz assim, ó. Aí ele diz assim Portanto, no 10, portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, e tanto o escravo como o livre de Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de toda a casa. Aí ele fala que Deus que vai lançar fora a criança, o menino. Então, necessariamente não era um adulto, mas um adolescente ou uma criança ainda. Que o texto é bem específico, o menino, dá o sexo, né? Então, Deus aqui dá um duro juízo para a mãe e não para o pai. Irmãos, eu gostaria até de dizer assim, que hoje é dia das mães e poderia haver uma palavra de bênção para cada um de nós. Mas, infelizmente, Deus me deu uma palavra de juízo para o pai e a mãe quem recebe. Porque se vocês repararem aqui o texto, o erro estava no pai. E a mãe provavelmente era uma fingida. Porque Aías reconheceu o andar dela. Por que te disfarças assim? Porque aqui diz o texto, aqui, entrando ela, ele reconheceu o ruído dos pés. Então, essa mulher deveria ter um sapato específico, ou um andar específico. Aqui tem pessoas que andam arrastando o chinelo. Coisa horrível, falta de educação por completo. Então, tem pessoas que são mal educadas até no andar. E por isso elas são reconhecidas. Eu conheci um senhor, ele era síndico do condomínio que eu morava, lá em Salvador, e ele só andava pisando em fezes de cachorro. Toda vez que nós o encontrávamos, ele estava com os pés sujos, o sapato, né? Sujo de fezes de cachorro. E era terrível lidar com ele, porque eu trabalhava com ele, eu tinha que encontrar com ele. Mas como é que eu me sentia com isso? Então, eram os pés dele que dizia quem era a personalidade dele, era o andar dele, era um andar sujo. Então, talvez aí já conhecia essa mulher de Jeroboão pelo andar. O sapato dela talvez já fosse sujo de fezes de cachorro, né? Então, ele já conhecia, já sentiu o fedor longe. Então, ele disse, a mulher de Jeroboão está entrando. E aí ele já conheceu ela e já foi barrando ela. Por que você está disfarçando? Talvez ela tenha tirado o sapato na porta, né? Tem muita gente que antes de entrar na casa tira o sapato. Mas só que o fedor não engana, né? E aí ele diz assim, ó, né? Para encerrar no 10. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, a casa. Deus aqui não está poupando ninguém, é ninguém mesmo. Ele diz a casa. Então, todos que morassem ali, a família, diz assim, e separarei de Jeroboão todo homem, até ao menino. Estava especificando, Abias não ia viver, havia uma ordem divina de morte para Abias. E diz assim, todo homem até o menino, tanto o escravo como o livre, ou seja, até seus servos
seus empregados, os que são servos e os que não são, que te servem voluntariamente, porque tem gente que gosta de se fazer de amigo, né? Então, aquele está falando, os amigos. Em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão. Tá vendo? A família ia perecer por o ato do pai. A família inteira pereceria por ato do pai. Mas quem recebeu a notícia? A mãe. Aí como essa mãe se sentiu? Provavelmente não muito bem, mas ela teria culpa também, porque o andar dela foi reconhecido pelo profeta. Aí, como se lança fora o esterco? Ó, o que é esterco? Fezes. Até que de todo se acabe. Acabe, pronto. Deus só ia sossegar quando aquela família fosse exterminada. Deus tinha, assim, um propósito firme em exterminar aquela família. Irmãos, vamos nos colocar na posição de mãe. Vamos nos colocar na posição de pai, de filho, de intercessor, de servos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E Deus tenha misericórdia de como as mães estão educando seus filhos. Porque muitas das vezes as mães não educam os filhos para o bem, mas já ensinam palavras odiosas, coisas horríveis que as crianças dão palavrão e não obedecem nem a pai, nem a mãe, nem na escola, nem a vizinhança eles respeitam. Então, que essas mulheres possam mudar de atitude e reconhecer que elas não estão na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para criar crianças. Porque a Bíblia diz que as crianças são herança do Senhor. E herança não pode ser maldita. Herança maldita não é bênção na vida de ninguém. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, a paz do Senhor e boa noite. Sejam abençoados no nome de Jesus.